Falarei com vocês sobre um tema que muitas vezes nós não conseguimos entender o que acontece na nossa vida que faz com que nós não estejamos nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Esse tema é de suma importância para que vocês entendam que o momento mais importante da vida de vocês é o presente. E o que nós fazemos muitas vezes com essa realidade do presente que nós deixamos nos escapar. E todas as vezes quando nós deixamos esse tempo, que é o presente, escapar, nós estamos ao mesmo tempo vivendo de coisas do passado e muitas vezes nós não conseguimos entender que nós estamos projetando muitas coisas do futuro. Então hoje a reflexão do dia é justamente para que vocês comecem a perceber qual o momento do dia de vocês que vocês fogem dele. Qual é o momento que a todo tempo, a todo momento, a qualquer situação, vocês percebem que vocês estão ali, mas não estão ali? Quantos de nós, muitas vezes, nós vivemos e estamos, em algum lugar, mas ali está somente o nosso corpo físico. O nosso pensamento está em todos os lugares, menos naquele lugar. E o que faz com que nós olhemos para o passado como se ele fosse um lugar de vivência? O que eu tenho para falar com vocês é principalmente sobre o presente, o passado e o futuro. O que eu venho falar com vocês é essa reflexão que faz com que nós fiquemos naquele lugar de saudade, que tudo que passou era um lugar bom, eram experiências boas e eu era feliz. O que faz com que vocês hoje não conseguem visualizar a potência, a sabedoria e a alegria de viver cada dia? E quem fica nesse lugar de achar que sempre o passado foi melhor do que o presente e espera algo do futuro, acaba não vivendo. E eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês têm? Muitas vezes vivemos como se tivéssemos muito tempo e nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então nós devemos aproveitar todos os nossos dias como se fossem únicos, como se fossem verdadeiros presentes que Deus entrega todos os dias quando nós temos a oportunidade de abrir os olhos. Quantas pessoas na humanidade hoje não conseguiram abrir os olhos? Partiram antes de realizar quantas coisas que eles haviam planejado. Quantos sonhos, quantos desejos, quantos familiares deixaram para trás. Então, mais do que nunca, o convite que eu faço hoje é que vocês comecem a olhar com muita gratidão o dia de hoje, que por si só já é muito. Então, falar de presente, de passado e de futuro faz com que nós conseguimos identificar em nós alguns sentimentos que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Quando as pessoas têm crise de ansiedade, crise de pânico, quando as pessoas ficam naquele lugar de tensão, naquele lugar pesado, nós começamos a entender que muito mais que o controle que essa pessoa tem e quer ter da vida, muitas vezes vem camuflado de medo. Quando nós temos medo de alguma coisa, nós fazemos de tudo para organizar de uma forma que aquilo nunca aconteça. Mas quem somos nós para tentarmos controlar algo nessa vida? Nós não conseguimos nem controlar a nossa respiração, o que dirá o nosso destino. Então o convite é para que vocês fiquem no lugar de paz, no lugar de amor, no lugar único que é o presente. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de respirar pela boca, como é uma respiração diferente, porque pelo nariz nós respiramos automaticamente, nem percebemos todo esse mecanismo, toda essa grandiosidade que é o nosso corpo físico, nós não precisamos pensar para respirar, Imagine se nós precisássemos pensar para respirar à noite, então a gente nem poderia dormir, Mas quando eu falo com vocês para respirar pela boca, eu convido vocês a pararem. Quando vocês respiram pela boca, vocês têm que pensar. E aí, neste momento que você tem que pensar, como o seu pensamento fica oscilando entre o futuro e o passado, quando vocês têm que pensar para respirar, você consegue segurar o pensamento no presente. O nosso cérebro,
ele não consegue identificar o que é passado, o que é futuro, o que é presente. Ele apenas diz sim para tudo que a nossa mente manda para ele. Então, por exemplo, se eu fico naquela agitação, já pensando numa viagem no futuro e aquilo, o que vai acontecer comigo? O meu cérebro começa a produzir várias descargas elétricas no meu corpo que vai gerar tensão. Então o cérebro já age como se já estivesse naquela tensão do futuro. E aí a gente não vive o presente. E aí o cérebro, a todo momento, ele não sabe localizar em qual tempo nós estamos. Isso é muito curioso e é bom que vocês saibam. Por isso que muitas vezes é uma doença muito comum nos tempos de hoje são as pessoas com Alzheimer. Porque o cérebro não identifica o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Se eu começo a me pegar todas as imagens do meu passado que foram muito melhores do que é hoje, o meu cérebro começa a viver e reviver tudo que eu vivi que foi muito bom e ele acaba ficando naquele lugar. Então, por isso que as pessoas começam a perder as memórias de agora, de um tempo atrás, até chegar ao momento do útero da mãe, onde a pessoa que já está com a idade avançada não se alimenta mais. E aí tem que se alimentar por sonda. Então, é justamente o que eu estou tentando explicar para vocês, para que vocês entendam que o cérebro não sabe esse lugar. Para ele só existe o agora. E aí, quando nas minhas memórias eu fico no passado, o meu cérebro retroage, ele volta ao passado. Então, olha a nossa responsabilidade diante de tantas coisas que acontecem com a gente e a gente procura várias questões que não é o que causou, né? A gente vê tratamentos de Alzheimer que vai muito pelo lado de medicamentos, de vitaminas, de coisas que faltaram no organismo e que falam que ocasionaram esse retrocesso. Mas o que eu estou falando para vocês aqui é sobre física quântica. Eu estou querendo que vocês entendam que para o cérebro só existe o presente. E quando eu fico o tempo todo no futuro ou no passado, o meu cérebro reage como se eu estivesse nesses lugares. E esses lugares são lugares que nós não devemos ocupar, porque eles não existem. A questão da memória é somente uma questão histórica. Porque, na verdade, se vocês pararem agora aí para pensar, só existe o agora. O que vocês têm? O passado, vocês não têm mais eles, né? Não tem mais o passado. E o futuro, vocês nem sabem se estarão lá naquele lugar que vocês tanto pensam, tanto almejam. O que nós temos exatamente aqui agora. Eu só tenho esse momento aqui que eu estou fazendo uma live para vocês, para que vocês entendam que a gente é feito somente de presente. As memórias fazem com que nós avancemos ou nós tropecemos, ou que nós retrocedemos. Porque muitas vezes a humanidade, diante de todas as constelações familiares que eu tenho feito, e são muitas, eu começo a perceber que a humanidade está no lugar do passado. Muitas pessoas estão no lugar do passado, algumas estão no lugar do futuro e quase ninguém no presente. E isso é muito sério, porque se a gente só tem o presente e ocupar esses lugares pode trazer várias questões para a nossa vida. E principalmente delas, a questão da felicidade. Quantas pessoas que olham hoje para a vida delas e falam assim, nossa, a minha infância foi maravilhosa, eu era muito feliz. E se vocês voltarem na infância, vocês vão ver um almejo, um desejo de crescer, para ser igual aos outros. Então, a gente sempre foge. A gente sempre procura um lugar que não é o nosso. A gente o tempo todo está insatisfeito. E aí, quando a gente começa a trabalhar a gratidão, a gente começa a ficar grato pelo hoje. Hoje, o que eu fiz hoje que foi bom? O que eu poderia ter feito? E aí a gente começa a ver a beleza e a grandiosidade todos os dias no presente. E as dificuldades também. Porque nós não somos feitos somente de flores, nós também temos espinhos. Mas o que
por que essa imagem da gente trazer essa reflexão do que meu eu do futuro falaria para o meu eu do presente? Uma frase que vem muito clara para eu falar com vocês é que a frase seria: viva o dia de vocês. Viva cada dia como se fosse o único. É difícil? É difícil. Porque o tempo todo o mundo tem tantos atrativos que faz com que nós nos entretemos e nós não fiquemos na realidade. Quantas vezes vocês estão concentrados, estudando, fazendo algo produtivo e de repente vocês vão procurar alguma dúvida e vocês entram no Google e de repente lá no Google vocês foram parar até na loja americana. Então, para se entreter neste lugar é muito fácil. Então, Paulo de Tarso, né? Para mim, graças a Paulo, as palavras de Jesus chegou até nós, porque se não fosse Paulo, em várias missões, né? Em várias cartas enviadas, não teria chegado tanto conhecimento até nós, né? Tem um livro que chama Paulo e Estevão. Esse livro é um livro cristão, lindíssimo, psicografado pelo Chico Xavier, que traz claramente a missão do Paulo, né? Da grandiosidade do Paulo, que era o Saulo, que foi transformado no caminho de Damasco. E ele fala justamente isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso nesse mundo aqui fazer tudo, mas nem tudo é para mim. Nem tudo tem a ver com os meus princípios. Nem tudo tem a ver com o que eu espero para mim, para minha vida, né? São tantas coisas que nós começamos a perceber nesse mundo digital, nesse mundo virtual, que faz com que as pessoas não tenham paciência, nem de escutar o outro, né? Essa função de acelerar os áudios do WhatsApp mostra claramente que as pessoas, nós, não estamos tendo paciência com o outro. E às vezes as pessoas esperam uma palavra nossa, né? Quantos de nós, muitas vezes, nós nessa correria do dia a dia, nós não olhamos todas as nossas mensagens e lá para baixo às vezes tem uma pessoa que queria te desejar um bom dia ou então queria te falar alguma coisa e a gente naquela correria não teve a possibilidade. Então assim, saudade de você também. Então assim, o que eu hoje quero trazer de reflexão? Porque isso tudo que eu estou falando com vocês, gente, eu também vou pensando para mim, que vocês acham que eu sou boba? Primeiro ouvido que está ouvindo tudo isso que eu estou falando é o meu, então eu sou, que mais uma vez tem o benefício de ouvir para poder aprender. O que o eu no futuro falaria para o meu eu no presente? Viva cada dia como se fosse o último e o único. Porque muitas vezes nós nos perdemos entre o passado e o futuro e nós não aproveitamos o presente. E aí a gente observa como o tempo está passando rápido, né? Nesse tempo todo da pandemia, a gente começa a observar, né, que como o tempo voou, né? Poderia ser um tempo moroso, mas a gente observa a velocidade do tempo. E se a gente tivesse de deixar, principalmente eu deixado, de fazer algo lá atrás, eu teria perdido muito tempo. E vocês perderam muito tempo nessa pandemia? E vocês no dia a dia têm perdido muito tempo? O que vocês têm feito que vocês não têm feito no 100%? Quando vocês estão com alguém conversando, vocês estão ali naquela conversa? Seja ela por áudio, seja ela por mensagem, ou seja ela por uma ligação, ou seja ela fisicamente mesmo, porque agora temos algumas possibilidades de reencontros, né? Muito pequenas, né? Eu tenho no meu local de trabalho. Quando vocês estão ouvindo alguém, vocês estão ali? Vocês estão com seu 100%, seu 100% ali? Quantas vezes, às vezes eu me pego que principalmente
pela minha função. Às vezes eu estou com alguém mandando mensagem e aí chega uma ligação para que alguém queira falar comigo, e aí eu estou na ligação, e aí na ligação eu já coloco até o áudio ligado para poder ver o que eu estava continuando a falar. A gente não consegue estar em vários lugares. A gente mal consegue estar no mesmo lugar do presente. Então, quando me foi sugerido esse tema de falar do que o meu eu no futuro falaria para o meu eu no presente, é para que eu respirasse no presente. E aí essa respiração consciente, quando eu falo para vocês respirarem pela boca, eu faço com que vocês pensem para respirar. Nos meus atendimentos de constelação, eu sempre falo, respira pela boca, com os olhos bem abertos, que é o mundo dos vivos, né? Que a gente muitas vezes, principalmente na constelação, e não estou falando porque cada segmento tem uma forma de respiração. Respiração no yoga é diferente, né? No yoga fala para fechar os olhos, nas constelações eu falo para ficar com os olhos bem abertos. Porque tudo que passa numa constelação passa numa fração de segundo. E aí a gente não pode perder tempo com as informações que aparecem no campo. Então, a respiração em cada lugar é diferente. Mas quando eu falo para vocês estarem no presente, eu convido vocês a respirar. Principalmente pela boca, porque vocês vão ter que pensar. Então, toda vez que eu falo, vocês têm que pensar. Porque ela não é automática. E aí vocês ficam no presente. Todos os momentos de dificuldade que vocês tiverem, façam esse exercício. Quando alguém te solicitar algo que naquele momento você não tem como resolver, respire pela boca. Todas as vezes que vocês forem solicitados e não estiverem esperando, respirem pela boca. Vocês vão notar a diferença da respiração pela boca. E aí vocês vão ficar no presente. E aí vocês vão ter certeza que viveram bem aquele dia. E aí não vai ficar com aquele sentimento de saudosismo, sabe? De saudade. Ai, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente. E aí fica um lugar tão parado, sabe? Um lugar tão pequeno, que é um lugar de passado. E hoje é que eu estou convidando vocês para ficar num lugar de honra, que é o presente. E aí a gente fica vivendo de lembranças e o tempo vai passando. E aí a gente não sabe quanto tempo a gente tem e a gente vai perdendo tempo. O que eu sugiro que vocês façam todos os dias, a todo momento, a todo instante, que tudo que vocês estiverem fazendo, vocês comecem a perceber se vocês estão conscientes. Quando vocês estão com os familiares almoçando, ou jantando, ou comendo, fazendo algo junto, vocês estão ali ou vocês estão pensando em várias coisas e ainda mexendo no celular? Quando vocês estão com as pessoas, vocês estão naquele lugar. Quando vocês estão fazendo algo, vocês estão fazendo isso que vocês se proporam? Ou vocês estão em todos os lugares? Porque justamente as crises de ansiedade vêm diante de um controle, de um medo. Então, quando eu tenho medo de algo, eu começo a me organizar para que eu não seja surpreendido de uma forma que eu possa sentir o medo. E aí, a todo momento, eu não vivo o presente, porque eu tenho medo. Então, eu sempre estou pensando, o que eu vou fazer para poder resolver isso? O que eu vou fazer? E aí, o presente está passando sem percepção e sem consciência nenhuma. E aí, lá no futuro também, você vai estar no presente, vocês concordam? Porque o futuro, na verdade, é um presente lá na frente. E aí, você sempre está almejando algo para frente e não está vivendo hoje. E aí, isso vai gerando síndrome do pânico, síndrome de pessoas com crise de ansiedade, pessoas que vocês vão falar com elas, estão a todo momento ansiosas, nervosas, agitadas, porque na verdade elas não estão vivendo o hoje. Todos vocês que estão aí na minha live, neste momento, se vocês estiverem nessa live, vocês estão de corpo e alma. Isso que é importante em todos os momentos, que nós estejamos neste lugar, que a gente esteja ali respirando, prestando atenção, convivendo, porque
na hora que chegar lá no futuro, aí vocês vão olhar para trás e vai falar assim, não, eu naquele momento estava totalmente consciente que eu estava sendo feliz. E aí a gente consegue vencer o dia com a felicidade e aproveitando. A palavra nem é vencer. A gente vai passar um dia com consciência e a gente vai ter a certeza que naquele dia com consciência nós fomos felizes. Então todos os dias quando finaliza o dia a gente tem consciência. Como foi aquele dia? Se aí eu tenho só resquícios de lembrança, né, alguma reminiscência, eu lá na frente eu vou projetar flashes de momentos que eu fui feliz. Mas quantos dias nós somos felizes com pequenas coisas, né? Quando nós estamos com o nosso cachorro e ele começa a lamber diante de um carinho que nós fazemos com ele, aquele momento a gente está tão feliz ali, mas muitas vezes as pessoas não estão conscientes, não estão naquele lugar e elas não conseguem perceber a grandiosidade. Quando nós percebemos na pandemia quantas pessoas perderam entes queridos e não tiveram nem oportunidade de despedir, a gente começa a refletir de quanto nós temos todos os dias a possibilidade de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, o quanto nós a amamos, né? Eu já falei em outras lives também, e eu não perco a oportunidade de todas as vezes que o meu marido sai para trabalhar, ou eu saio e ele sai em seguida, eu falar com ele o quanto que eu o amo e que seja um bom dia para ele, que seja um dia de muitas bênçãos, porque eu não sei se aquele momento vai ser o último momento meu com ele, né? Então, que nós possamos todos os dias ter a consciência da importância de todos os nossos atos no dia, para que ao final do dia a gente tenha a consciência de o quanto nós fomos felizes. E aí a gente não fica olhando lá no passado, que não é lugar de moradia, e a gente fica no passado, né? Nas constelações fica muito claro isso, que esse lugar nos prende, faz com que, do mesmo jeito que possa ter muitas alegrias, possa ter tristezas, e isso nos trava. E aí a gente fica presa nesse lugar. Esse lugar do presente é um lugar leve, é um lugar livre, é um lugar de escolhas, mas principalmente de consciência. Todas as vezes que nós saímos do pensamento, nós estamos na nossa pureza e naquele momento nos entregando, nós estamos na nossa consciência. Consciência é sair do julgamento e sair do pensamento, porque o pensamento é algo que a gente não consegue dissociar do que nós somos, porque intrinsecamente nós somos o pensamento, né? Então, o que nós começamos a entender diante de tantas mudanças na humanidade, diante de tantas tomadas de consciência, é que nós começamos a perceber e ter clareza desses momentos de consciência. E aí começamos a valorizar todos esses momentos que são raros, né? Porque a todo momento é tudo tão dinâmico e tudo tão rápido que a gente pode perder essa consciência e estar em todos os lugares, menos no presente. E falar desse lugar do presente é falar propriamente de um presente. E Chico também tem uma frase que tudo que foi a gente não vai conseguir mudar, mas a partir do momento de agora a gente pode fazer um novo amanhã. Então depende de tudo, todas as nossas escolhas. O tempo todo nós estamos cerceados de escolhas, né? A gente fica entre isso ou aquilo. Ficamos mais ou menos como o poema de Cecília Meirelles, que fala ou isto ou aquilo, né? Ou chove ou faz muito sol, né? Ou isto ou aquilo. Então, o tempo todo, essa realidade da Terra faz com que nós estejamos o tempo todo fazendo escolhas. E para que essas escolhas sejam bem conscientes, nós devemos estar bastante no nosso centro, para que nós não nos arrependamos das escolhas que nós fizemos, porque nós seremos responsáveis por todas elas, sejam boas ou sejam aquelas que tragam aprendizados mais dolorosos, mais morosos. E quando nós começamos a ter essa consciência
do momento presente, que as pessoas que estão com a gente hoje, elas são as mais importantes, que isso que eu estou fazendo hoje com essa live aqui, que eu faço todas as quarta-feiras, eu só tenho a agradecer, é um momento único. E eu estou sendo feliz neste momento. E aí eu tenho consciência disso, que eu estou fazendo o meu melhor com os meus 100%. Eu estou aqui integralmente com vocês, faz com que eu tenha consciência de quantas coisas que essa vida é, né? Então, mais do que nunca, falar do eu no futuro. O que ele falaria para o eu do presente era que viva. Que viva cada dia como se fosse o único, o último. Que respire todas as vezes pela boca, todas as vezes que a ansiedade bater na porta, ou uma tristeza, ou algum medo, para que vocês possam se reconectar com vocês, com seu eu superior, para que vocês não fiquem nem no passado nem no presente, que não é lugar de moradia. Todas as vezes que temos crise de ansiedade, crise de pânico, nós mostramos para todas as pessoas o quanto nós temos de medo. Quanto mais medo nós tivermos nessa vida, mais presos ficaremos nela. Menos coisas faremos para nós e muito menos para os outros, para que nós possamos todos os dias da nossa vida ter consciência que o momento que está agora é um momento mais alegre da minha vida. Que eu possa, que muitas pessoas às vezes programam as viagens e lá nas viagens ficam tão entretidas com as fotos, com outras coisas, que acabam perdendo o básico, o essencial. Às vezes programam uma viagem 5, 6 meses e ficam programando aquela viagem para aquele dia. Chega aquele dia, passa tão rápido e as pessoas muitas vezes não estão na consciência que nem perceberam. Ai, não foi tão bom quanto eu pensava, não quanto você pensava, quanto você se iludiu. Às vezes a programação, por estar no futuro, foi muito mais, requereu muito mais força. E aí você achou e programou, simulou que seria desse jeito. Só que você não estava presente no dia da viagem. Você ficou fazendo tantas coisas que não eram tão significativas para você naquele momento. Você viveu tantas coisas externas que não se conectou com o seu interno, que aquela viagem que você passou quase um ano programando, passou batido, porque você não estava ali integralmente. Você ficou preso aos detalhes. E às vezes nós perdemos muito tempo, né, em registrar. O maior registro que nós podemos ter, né, do que nós somos, do que nós vivemos, é através daquele momento ali, né? Eu tenho uma grande amiga minha, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrá-la, tem acontecido isso demais. Ela mora longe, né? Ela mora longe não, né? Ela mora em São Paulo. E aí, quando eu tenho a oportunidade de encontrar, a gente esquece de tirar uma foto. A gente esquece completamente de tudo que é externo. E a gente fica tão ali, nós duas, matando aquela saudade, sabe? Aquela coisa boa de contar caso, de como a vida dela tá, de como a minha tá. E aí, na hora que vejo, tá a hora de ir embora, né? E o que ficou foi o que nós vivemos. E aí muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas você não é mais grande amiga daquela sua amiga? Nas minhas redes sociais, no dia do aniversário dela, eu não tinha foto para postar dela. Eu adoro postar foto no dia do aniversário dos meus amigos, eu com eles. Eu não tinha foto dela. E aí eu fiz um texto e coloquei uma foto muito antiga e falei assim, de todas as últimas vezes que nós nos encontramos,
foi tão mágico, foi tão forte, que nós não temos foto, sabe? E aí, às vezes, olha, tô me emocionando, hein? Às vezes a gente tá ali naquele lugar com pessoas que nós gostaríamos de estar, mas a gente fica tão preso às fotos, ao registro, e a gente deixa de viver tantas coisas, né? E essa live é justamente sobre isso. O que é essencial na sua vida hoje? O que é tão importante hoje na sua vida que você deixa escapar por distrações, né? E aí, esse exemplo que eu tô dando aqui é só para vocês conseguirem entender que um tempo atrás eu poderia ficar preocupada, né? Ai, nossa, gente, tem que tirar uma foto junto, porque é tão difícil a gente se encontrar. Mas foi uma coisa assim, todas as últimas vezes tem acontecido isso, da gente se encontrar e de estar tão ali que aí a gente nem tira foto. E aí eu tive certeza que todos os dias, quando nós nos encontramos, foram dias mágicos, foram dias ímpares, porque eu estava lá e ela também estava. Quantos encontros, quantos lugares de trabalho, quantas pessoas que estão nos lugares e não estão. Então, para trazer essa consciência dessa live de hoje, do que o meu eu no futuro falaria para mim hoje, para que eu possa ser hoje feliz, é que eu esteja inteira em todos os lugares, que eu seja eu, que eu seja consciência, que eu esteja em qualquer lugar com qualquer pessoa ou fazendo qualquer coisa com a certeza que eu estou no meu 100%, que eu estou no meu centro, sabe? Porque aí a gente vai ter certeza que o nosso dia foi uma bênção, foi uma alegria. Que tudo que eu queria, né? Que tudo que eu poderia entregar para aquela pessoa, eu entreguei. Quantas pessoas que nós morremos de saudade quando nós encontramos, nós entretemos com tantas coisas que a gente às vezes não tem a oportunidade de ouvi-la. E às vezes uma palavra nossa poderia mudar totalmente a vida dessa pessoa. Então, que a gente possa estar sempre com o coração aberto, sabe? A linguagem do planeta Terra é a linguagem do coração. Eu tenho muita facilidade de sentir as pessoas, né? É tão forte o meu sentir em relação às outras pessoas que às vezes a pessoa não me ligou, mas aí eu lembro da pessoa e mando uma mensagem para a pessoa. E aí a pessoa fala assim, nossa, você era a pessoa que eu precisava hoje. E aí quando eu estou com aquela pessoa, tudo o que eu vou sentindo é justamente o que essa pessoa sente. Sabe por que isso acontece? Porque a única palavra, a única verdade que existe é a palavra do coração. E a nossa mente fica entretendo com tantas coisas que nós vamos perdendo tempo. Quando nós estamos com a energia do coração, conectados com o outro, nós temos todas as respostas. Nós começamos a perceber que nós somos capazes de sentir o outro. E aí a nossa comunicação fica muito fácil. Todos os sentimentos que às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, ainda mais eu que trabalho com cura, né? Eu trabalho com despertar da consciência, com despertar da alma. Tudo que essa pessoa, às vezes, quando ela me procura, eu consigo verbalizar através do meu coração quais são esses sentimentos. Porque eu sempre estou no meu 100% quando eu estou na escuta. É muito sério isso, né? Que nós, né, quanto profissionais, quanto pessoas de escuta, nós estejamos sempre atentos. Porque às vezes, como Madre Teresa de Calcutá fala, nós podemos
e devemos ser a última porta. Que nós sejamos aquela pessoa que a pessoa chega até nós e fala assim, não vou mais procurar ninguém não, porque graças a Deus eu encontrei uma resposta, um acalanto para o meu coração. Né? Porque muitas pessoas às vezes não têm a oportunidade de tentar outra porta. Que nós possamos ser seres humanos conectados com o outro através do coração, para que nós possamos estar vivendo o hoje, sem as ansiedades, sem as crises de pânico, sem tentar controlar, porque toda forma de controle, na verdade, é uma forma do medo. Todas as vezes que nós tentamos controlar o futuro, temos crise de ansiedade, de querer como que vai ser, como vai acontecer. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós falamos de uma parte de nós que é o medo do futuro. Que nós possamos não ter medo. Que nós possamos ter todos os dias muito amor no nosso coração. Porque o contrário do amor é o medo. Porque é ele que nos paralisa. É ele que fala que nós não somos capazes. É ele que faz com que nós travamos todas as vezes oportunidades de crescimento diante do que pode ser. E o medo faz com que nós fiquemos presos. E nós precisamos justamente nos liberarmos. Só através do coração nos conectaremos com a maior energia que existe, que é a do amor. Só existe o amor que cura, o amor que adoece. Todas as vezes aqui no Olhar Sistêmico eu tenho feito várias lives para que as pessoas possam perceber que tudo que existe no mundo, que a gente possa achar que não é amor, é um amor que adoeceu. Que nós possamos estar no nosso 100%, para que o nosso eu no futuro possa ter orgulho do nosso eu no presente. Para que nós olhemos para trás falando assim, nossa, hoje também eu sou feliz, porque eu sou tão consciente quanto eu era naquela época. Quando nós não estamos na nossa consciência, no nosso presente, nós ficaremos almejando algo que foi ou algo que virá. E aí nós perderemos o mais importante dessa vida, que é o presente. Todas as memórias, toda a questão do tempo verbal, são tudo fragmentos, são tudo uma forma, um véu, uma forma de embaçar a nossa visão diante de todas as nossas potências e de nossas grandezas. Que nós possamos, todos os dias, estarmos conscientes da nossa grandeza, do nosso potencial, porque a nossa mente o tempo todo fica falando de tudo que a gente não é, né? Você não é bom nisso, você não fala bem na live, a sua aparência é péssima. A mente fica o tempo todo reforçando tudo que a gente não é. Não assume esse cargo, não, você não dá conta. Não faça isso, você não viaja, você não é boa motorista. Todo tempo, a mente que mente fala de tudo que a gente não é. Nós devemos o tempo todo nos reforçar e nos relembrar de tudo que nós somos, né? Relembrando e parafraseando Cristo, somos deuses. Nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Só basta nós acreditarmos na nossa capacidade e nos conectarmos com o amor. Que quando nós estivermos com todas as pessoas no trabalho, com os nossos filhos, com os nossos amigos, que nós possamos estar ali de coração, sem pensar em nada. Sem pensar em nada que faça com que nós não estejamos naquele lugar ali, no aqui e agora. Que nós possamos todos os dias, ao estar nos lugares que nós programamos, que nós possamos usufruir desse lugar com a certeza de estar num lugar único, num momento único. E aí todos os nossos dias serão um presente. Serão dias especiais para que nós não nos inquietemos, né? Nós não nos fiquemos agitados, porque tudo que nós temos é o aqui e agora. O que eu vou fazer com isso? Que nós possamos
a todas as viagens, a todos os encontros, no nosso trabalho, na nossa família, estarmos ali sem ter a preocupação do registro. Porque quantas vezes nós vivemos algo mágico que só foi registrado através do coração, né? Os tempos atrás não tinha tanta facilidade de registrar, mas nós lembramos com detalhes de coisas que foram tão fortes para nós, tão significativas. Hoje nós passeamos, viajamos, né? Com a pandemia não, mas eu falo de um lugar assim, de paz, que a gente tem facilidade de viajar, de passear. E às vezes a gente fica com saudade de algo lá atrás, sendo que hoje as nossas condições, as nossas possibilidades são muito maiores. E por que hoje não é tão bom? É porque a gente não está conectando tudo o que nós temos com o coração, com a gratidão. A partir do momento que todos os dias são únicos, que todos os momentos são únicos, nós começamos a entender que só existe o agora. E esse é o dia mais alegre da minha vida, o mais perfeito. Amanhã eu posso fazer até algo diferente ou melhor, mas só por hoje já basta. Vamos ver o que vai dar amanhã, né? Então que nós estejamos de cabeça e de corpo em todos os momentos com as pessoas. Quando nós estivermos com quem amamos, com o nosso marido, que nós estejamos ali com ele, sabe? Nos pequenos detalhes. Quando nós estivermos com os nossos filhos, de ver. Isso é treino, gente. Eu não estou falando que isso é fácil para mim, não. Eu só estou falando que quando eu falo com vocês, eu me remeto à minha vida. E aí eu relembro do que eu tenho que fazer, né? Então a gente relembrar todas as vezes a importância de estar no 100% ali. Esquecer um pouco desse mundo paralelo que existe, que nós não podemos ignorar pelas facilidades que ele tem. E se não fosse esse mundo paralelo, eu não estaria aqui falando com vocês e nem com tantas outras pessoas, né, do mundo, que hoje em dia eu não falo só com as pessoas do Brasil, eu falo com pessoas do mundo. Olha a minha facilidade, né? Então, esse mundo paralelo que também me beneficia tanto e eu só tenho a agradecer por tantas facilidades que esse mundo virtual me traz, né? Eu tenho... Não que a gente tem que pegar isso e desfazer, a gente tem que olhar tudo que pode ser bom para mim, né? Quantos cursos eu fiz nessa pandemia no online, quantas pessoas eu conheci no online e eu tô tendo a oportunidade de conhecê-las no presencial, pessoas maravilhosas, pessoas mágicas, pessoas que me fazem bem. Quantas pessoas, né, que tá nessa live aí, que eu tenho certeza que eu vou fazer questão de encontrá-las, porque foi uma possibilidade de um encontro virtual que fez com que a gente estreitasse laços e hoje eu me tornei amiga de várias pessoas que eu nem imaginava, né? Então, a gente tem que entender, aproveitar, saber usar essa realidade paralela que é o mundo virtual, sem deixar com que ele nos influencie e nos embole tanto na nossa realidade, que ele não interfira a ponto de que a gente não viva o presente, que a gente fique no passado e no futuro, que nós possamos ser nós a todo momento, com consciência, porque quando nós estamos na consciência, nós saímos do julgamento e, principalmente, nós ficamos no lugar sagrado que é o presente. E aí nós nos desconectamos de tudo que é ilusão. E aí a gente vive plenamente o que tem para agora, que é o presente, né? Então eu gostaria, minha mestra querida de Ayurveda, Isabela, eu só tenho a agradecer a todos vocês
que participam da minha live ao vivo, das pessoas que sempre me assistem pelo YouTube ou pelo IGTV e depois me mandam mensagens. Então, as pessoas que sempre me sugerem temas para eu falar aqui, eu sempre peço sugestões porque é uma forma de eu estar muito próxima de vocês e de uma forma bem íntima, que eu faço isso aqui não é para mim. Eu relembro tudo que eu preciso para mim, mas eu faço também de uma forma de ser uma contribuição na vida de todas as pessoas que acessam esse Instagram, que é um portal que eu faço questão de fazer um portal de luz, de amor, de coisas boas, para que as pessoas possam encontrar aqui um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, de consciência. Então eu só tenho a agradecer a vocês, que sempre me motiva a estar aqui, e todas as vezes que eu faço a live eu me renovo, né? Porque quando a gente sabe algo e a gente é beneficiado por algo, quando a gente doa, quando a gente fala sobre isso, nós aliviamos um pouco de tudo que nós recebemos e aí a gente fica no lugar de paz também, né? Então agradecer sempre a oportunidade de falar sobre tudo isso que eu venho falar com vocês, e hoje principalmente o que seu eu do futuro falaria para o seu eu no presente, que nós possamos falar. Eu tenho a consciência de falar: viva com consciência, viva plenamente cada dia como se fosse o único. O passado e o futuro não existe. É uma criação da nossa mente, que mente e faz com que nós, cada vez mais, fiquemos presos neste lugar que não é um lugar permanente, é um lugar de passagem. Que Jesus possa nos envolver em muita energia de paz, de amor, que o universo todo conspire para que nós possamos cada dia mais ter essa consciência, que todos os dias eu posso ter o ânimo de buscar essa consciência em todos os lugares, em todas as pessoas. E que nós possamos todos os dias ser um convite para a mudança, não somente nossa, mas para todas as pessoas que precisam às vezes de uma palavra. Que essa energia possa beneficiar não somente eu, mas todas as pessoas que estão me vendo no ao vivo, quanto me verão no gravado. Porque a minha intenção é que eu possa fazer com que vocês percebam que existe algo que pode contribuir na vida de vocês, e que esse conhecimento pode tornar o caminho de vocês mais leve. Eu estou nesse caminho das terapias holísticas e mais dedicadamente eu falo sobre as constelações familiares, mas esse mundo quântico é um mundo muito amplo, de infinitas possibilidades, né? Então que todos nós possamos ser um pontinho de luz, porque cada um sendo um pontinho de luz, a humanidade ficará iluminada. Um beijo e gratidão por tudo, tá? Vocês são top.